a Gazeta traz uma matéria. Não é só Moraes. Flávio Dino também quer ser imperador judicial do Brasil. A desmoralização do governo Lula chegou a um ápice nesta semana, por mão e obra de um dileto aliado do presidente petista. Quis o destino que a vexação pública viesse por iniciativa de Flávio Dino, aquele que há menos de um ano Lula indicou ao STF, brincando que fazia história ao ser o primeiro-ministro comunista empossado na corte. A gente tem que olhar para as coisas que estão acontecendo, né, com o olhar de que nada é por acaso. Né? Lá em agosto de 2024, o ministro Flávio Dino ele deu 15 dias para o governo reforçar o combate ao incêndio. E aí quando foi lá em setembro, agora em setembro, dia 10, ele vê o incêndio como uma pandemia, né? Ele vê a queimada como pandemia de incêndios florestais e dá 5 dias para poder o governo ampliar o efetivo. O governo dá a resposta, quer ampliar efetivo e logo na sequência a Gazeta traz uma matéria. Não é só Moraes. Flávio Dino também quer ser imperador judicial do Brasil. O ministro Flávio Dino decidiu não ficar à sombra de Moraes e traz toda essa, digamos, guerrinha, né? Que está acontecendo lá nos bastidores. E aí, sobre a intervenção, né, ele destaca a intervenção. Em contrapartida, o que é que vai acontecer? O Dino autoriza o governo a extrapolar a meta fiscal para combater incêndios. Tudo que está acontecendo tem sempre um motivo de acontecer. A gente não pode pensar que eles não se reúnem lá nos bastidores, né, e conversam entre si. Foi o próprio Lula que disse que o Flávio Dino é o primeiro comunista no STF, né? Certamente deve existir alguma comunicação entre eles nos bastidores. Saber a gente não tem como saber imediatamente, né? A gente não tem como saber de fato. É uma opinião. Então vamos para mais notícias, que a semana deve esquentar. E também o que aconteceu na CCJ sobre a anistia, né? E certamente só depois das eleições é que a gente vai ter de fato uma votação lá efetiva. Porque no mais é só confusão, é só obstrução. Então vamos para mais notícias. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e compartilhar. Pois nas fantasias comunistas de Flávio Dino, ele acabou entendendo que na prática Lula lhe deu carta branca para agir como uma espécie de secretário-geral do Partido Comunista da antiga União Soviética. E o poder subiu-lhe à cabeça. Subiu tanto que Dino se sentiu à vontade para dar ordens ao Poder Executivo sem qualquer cerimônia ou constrangimento. Nesta semana, após uma audiência de conciliação para debater o controle às queimadas no país, Flávio Dino chamou o governo federal na chincha. Determinou que a União convoque imediatamente mais bombeiros para a Força Nacional e deu prazo de 5 dias para isso. Em tom indignado, o ministro classificou o avanço das queimadas como algo absurdo e inadmissível. Parecia o próprio secretário-geral do Partido Comunista dirigindo-se ao Politburo. Não podemos normalizar o absurdo. Essa premissa é fundamental, porque nós temos que manter o estranhamento com o fato de, nesse instante, 60% do território nacional, direto ou indiretamente, está sentindo os efeitos dos incêndios florestais das queimadas. Isto é um absurdo, isto é inaceitável. E é claro que a base científica que explica isto, falaremos disso em breve, mas nós temos que reconhecer que nós estamos vivenciando agora uma autêntica pandemia de incêndios florestais. Mais adiante, Dino diz que a intenção do STF é exercer coerção mesmo, porque se estaria diante de um crime. Há ação humana, eventualmente pode haver ação criminosa. E por isso mesmo a presença do Supremo vem com essa ideia de diálogo, mas ao mesmo tempo de coerção, de investigação e coerção e punição dessa ação humana, eventualmente dolosa, que pode estar ocorrendo. Sabendo que poderia haver críticas e espanto com o caráter intervencionista de suas medidas, Dino justificou que a corte tinha sido provocada a se manifestar. O irônico, e isso ele não disse, é que as ações de arguição de descumprimento de preceito fundamental no combate às queimadas foram movidas pelos partidos PT, PSOL e Rede há 3 anos, portanto ainda durante o governo Bolsonaro. Agora o assunto fogo virou fogo amigo contra o governo Lula. Após ouvir do secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente que nem todas as frentes de fogo estão sendo combatidas, Dino escreveu em seu despacho, abre aspas, doravante fica fixada a obrigação da União de manter efetivo e integral combate às frentes de fogo imediatamente após a sua identificação, fecha aspas.
Doravante, o governo tem a obrigação de combater o fogo. Quer dizer que antes de Dino se pronunciar, o governo não tinha essa obrigação? Será que fazia corpo mole ou era incompetência mesmo? Na dúvida, Dino mandou fazer e deu prazo. Além da convocação imediata de bombeiros dos estados não atingidos por queimadas e da ordem de combate a todo e qualquer foco de incêndio identificado, ele exigiu ainda mais: mutirão das polícias federal, civil e da Força Nacional para investigar e combater as causas de fogo por ação humana, prazo de 30 dias para o Ministério da Gestão e Inovação apresentar um plano de aprimoramento e integração dos sistemas de gestão territorial, outro prazo de 60 dias para um relatório sobre a implementação do Sistema Nacional de Informações sobre Fogo, prazo de 90 dias para um plano de ação emergencial de prevenção e enfrentamento a incêndios florestais para 2025, com previsão de recursos materiais e humanos, campanhas publicitárias e medidas disciplinadoras do uso de fogo na agricultura. E ainda, mais um prazo, 10 dias para ampliação do número de aeronaves para combate ao fogo, seja das Forças Armadas, seja por contratação ou requisição junto ao setor privado. E, por fim, prazo de 5 dias para ampliação do efetivo da Polícia Rodoviária Federal na fiscalização dos incêndios. É ou não é um governante em pleno exercício do Poder Executivo? A essa altura, o ministro Flávio Dino já deve estar gerando ciúmes, ou pelo menos preocupação, no gabinete do colega de STF, Alexandre de Moraes. De certo, de tanto ver a desenvoltura com que o colega Moraes manda e desmanda, prende, solta, manda prender de novo, abre inquérito, prorroga inquérito, condena 1, condena 2, condena 50, condena quem atravessar-lhe o caminho. De tanto ver o protagonismo que Moraes arroga para si sob a justificativa de que atoga ou torga esses superpoderes, Flávio Dino resolveu também pôr as manguinhas de fora. A justificativa, disse ele, é que o controle às queimadas é uma situação excepcional, que exige ação coordenada entre os 3 poderes, assim como ocorreu durante a pandemia da Covid e na tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Ele chamou o seu decreto judicial de coordenação entre os poderes. Vá lá entender essa coordenação. Faltou só Dino dizer: já que o governo é incompetente e não governa, vou governar eu mesmo. Não foi a primeira atravessada de Flávio Dino. No mês passado, ele suspendeu a execução das emendas impositivas ao orçamento da União, até que os poderes legislativo e executivo criem medidas de transparência e rastreabilidade dos recursos. Agiu sozinho inicialmente, mas depois a decisão foi referendada pelos colegas do Supremo. Qual será a próxima canetada de Flávio Dino no exercício de seus amplos poderes? Estaremos agora diante de uma corrida de togas em que Dino e Moraes disputam par e passo, corpo a corpo, quem é o homem mais poderoso da República? Nesse cenário não tem jeito, Lula está cada vez mais parecido com a rainha da Inglaterra. Figura decorativa que posa para fotos, faz viagens para lá e para cá, mas que no frigir dos ovos pouco ou quase nada manda no dia a dia do país. Em decisão publicada neste domingo, 15 de setembro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, autorizou o governo federal a emitir créditos extraordinários fora da meta fiscal para combater o fogo que afeta 60% do território brasileiro, principalmente a Amazônia e Pantanal. A resolução, que vale até o fim do ano, permite que os gastos não sejam computados nos balanços do governo. A autorização dá a possibilidade para que o governo Lula envie uma medida provisória ao Congresso com o valor a ser destinado para o combate aos incêndios. A MP se assemelharia à medida que destinou crédito extraordinário de 12,2 bilhões para executar ações para os municípios do Rio Grande do Sul nas fortes chuvas de maio. Ainda na mesma deliberação, Flávio Dino determinou uma flexibilização na regra para a manutenção e contratação de brigadistas, derrubando o prazo de 3 meses exigido atualmente na lei para a recontratação de quadros que já prestaram serviços na área. Dino argumentou que o objetivo é possibilitar a imediata recontratação temporária de pessoal a fim de prestar serviço na prevenção, controle e combate de incêndios florestais. E vamos a Brasília, porque depois de uma sessão tumultuada, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara encerrou a análise da proposta que poderá perdoar as condenações criminais sofridas pelos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Mais cedo, o relator do projeto, o deputado Rodrigo Valadares, apresentou parecer favorável ao projeto. O chamado PL da anistia vai garantir perdão por crimes previstos no Código Penal relacionados às manifestações,
o cancelamento de multas aplicadas pela Justiça, a manutenção dos direitos políticos e a revogação de medidas, transitadas em julgado ou não, que limitem a liberdade de expressão dos envolvidos em meios de comunicação social e também em redes sociais. E agora a gente conversa com a nossa repórter Ruth Moraes, que acompanhou de perto a sessão da CCJ na Câmara na tarde de hoje. Muito boa noite, Ruth. Seja bem-vinda. Quais são os detalhes que você traz aí dessa reunião de hoje? O relatório produzido aí pelo deputado Rodrigo Valadares chegou a ser lido na tarde de hoje, Ruth? Boa noite para você, Paula, para toda a nossa bancada e toda a audiência. Pois é, o relator sequer chegou a ler esse parecer, porque o governo iniciou um kit de obstrução ali, com apoio, inclusive, do União Brasil, que ele está tentando fazer um meio termo ali, uma jogada com relação à presidência da Câmara, né? Está tentando o apoio da oposição e quer sentar para conversar com a oposição sobre isso e está usando a aprovação desse texto, a votação desse texto com relação a essa disputa na presidência da Câmara. Então, o governo iniciou um kit de obstrução, assim que a presidente da CCJ, a deputada Carol de Toni, iniciou a sessão, eles pediram a inclusão de extra-pauta de 3 projetos. Então, para vocês terem uma ideia, para cada projeto que eles quiserem incluir na pauta, eles precisam ter um tempo para defender, né, a favor ou contra, e tudo isso vai contando para o tempo passar. Então, quando eles começaram a discutir retirada de pauta do PL da anistia, a ordem do dia do plenário começou, e quando a ordem do dia começa, as comissões são automaticamente paralisadas. Então, esse texto deve retornar na CCJ para análise amanhã, mas já a previsão, o governo já pretende apresentar um pedido de vista e até lá continuar durante a sessão de amanhã tentando postergar a aprovação do texto. Antes do início da CCJ, a gente teve partidos como o PP, que é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, substituindo membros da comissão por deputados que sejam mais alinhados à oposição, para tentar ajudar ali, além do quórum, ajudar no voto do texto, eventual voto da proposta, né? Então a gente viu ali que a oposição hoje tinha cerca de 31 votos, 33 votos. Então, se fosse votar esse PL da anistia hoje na CCJ, ele teria votos de sobra para ser aprovado. Para além desse texto da anistia, Paula, que já finalizando, a oposição tenta emplacar outras 4 propostas para limitar a ação do Supremo Tribunal Federal. Tem a PEC das decisões monocráticas e tem uma outra PEC que dá poder ao Congresso para revogar decisões do Supremo Tribunal Federal. São textos que estão na CCJ, já tiveram pedido de vista e agora só falta mesmo a votação no plenário da CCJ. Paula, volto com você. É isso. Vamos ver o que vai acontecer durante essa semana, né? Me conta aí nos comentários o que é que você acha que vai acontecer durante essa semana, sobre tudo isso que já aconteceu, né? Mais gastos do governo aí. É isso. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com o maior número de pessoas. Forte abraço, fiquem com Deus.